Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina, Lições de Fé no livro de Josué. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixarem seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Mas antes de nós iniciarmos a lição, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria agora, Pai, para nós entendermos a lição da Escola Sabatina, que é a lição da Tua Santa Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos e irmãs. E o verso para memorizar diz o seguinte, diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21, verso 45. Quando John Kennedy fez seu discurso de posse da presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 1961, seu discurso tinha apenas 1.366 palavras, mas deixou uma marca indelével na mente dos norte-americanos. Ao incentivar seu país a se concentrar em suas responsabilidades e não em seus privilégios, ele disse: sendo a boa consciência, nossa única recompensa segura é a história, a juíza final de nossos atos. Avancemos para conduzir a terra que amamos, pedindo sua bênção e sua ajuda, mas sabendo que aqui na terra a obra de Deus deve ser verdadeiramente obra nossa. Quando Josué, o líder idoso dos israelitas, sentiu que estava chegando ao fim de sua vida, ele decidiu se dirigir aos líderes da nação e aos israelitas. Josué 23 se concentra mais no futuro, em como adorar a Deus, exclusivamente. Josué 24 analisa os atos fiéis de Deus no passado com o objetivo de levar a uma decisão sobre quem merece ser adorado, Yahvé. Nesta semana, estudaremos o primeiro discurso de Josué, no qual ele fez uma retrospectiva das vitórias de Israel, mas ao mesmo tempo estabeleceu o caminho do sucesso futuro para a nação. Parte de domingo, tudo se cumpriu. Pergunta de número 1. O que Josué 21, dos versos 43 a 45, diz a respeito de Deus? Como essas palavras se aplicam não apenas à terra prometida, histórica, mas também à realidade de nossa salvação, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso do 11 a 13. Esses versos representam o clímax do livro que resume sua teologia central. Eles destacam um dos principais temas de todo o livro, a fidelidade de Yahvé, a aliança. Ele mantém suas promessas e cumpre seus juramentos. Essa pequena seção também resume todo o conteúdo do livro até agora. Josué 21:43 fala de alocação e do assentamento da terra, em capítulos 13 e 21. Enquanto Josué 21, verso 44, refere-se às vitórias conquistadas sobre os inimigos e ao controle obtido sobre a terra. No capítulo 1 e 12, toda essa retrospectiva e vista pelo prisma da fidelidade de Deus. Os israelitas deveriam sempre se lembrar de que nunca poderiam reivindicar as vitórias sobre seus inimigos ou a terra prometida como sua herança, êxito pela lealdade de Deus à sua palavra. Ele deu toda a terra, em Josué 21, verso 43. Livrou-os de todos os seus inimigos, em Josué 21, 44.
e segundo todas as boas palavras que havia dito, tudo se cumpriu. Em Josué 21, 45, a repetição da palavra kol, que significa tudo, toda, 6 vezes em 3 versos, em Josué 21, dos versos 43 a 45, enfatiza mais uma vez a verdade de que a terra era uma dádiva de Yahvé. Israel não podia levar nenhum crédito por tê-la recebido. Foi o Senhor quem jurou dar a terra e quem entregou seus inimigos em suas mãos. Todo o sucesso de Israel deveria ser atribuído exclusivamente à iniciativa divina e à confiabilidade de Deus. Isso é igualmente verdadeiro com relação à nossa salvação. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Enfatizando a fidelidade de Deus, Paulo também escreveu: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se preservarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11 a 13. Pergunta que está aqui no rodapé. Como a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas nos dá a confiança de que nenhuma de sua promessa para o futuro falhará? Que está lá em 1 Coríntios 10, verso 13 e 2 Coríntios capítulo 1, verso 18 a 20. Deus, tudo que Deus falou na Bíblia, promessa que Deus falou na Bíblia, ele falou e cumpriu. Ele não prometeu dar a terra para os israelitas, então ele cumpriu essa promessa. Ele não falou para Abraão que ele ia fazer Abraão pai de uma nação. Ele fez, ele cumpriu. Abraão, você terá uma nação. Deus cumpriu. Deus não prometeu a Abraão que ia dar um filho a ele. Deus não cumpriu? Cumpriu. Então, todas as promessas que Deus falou, ele cumpriu. Então, qual promessa que falta ainda se cumprir? A volta de Jesus. Se Deus falou que ele vai voltar a essa terra, ele vai voltar. Se ele deixou na Bíblia, Deus ele vai cumprir. Ele vai voltar a esta terra buscar a sua igreja. O que Deus fala, ele cumpre. Parte de segunda-feira. Sinal de preocupação. A gloriosa conclusão de toda a sessão, em Josué 21, versos do 43 a 45, traz em si a condição cumprida da obediência. O sucesso nunca é automático, ele está sempre ligado à obediência à palavra de Deus. Assim, a distribuição do território, além de ser o símbolo da fidelidade de Deus a Israel, em Neemias 9:8, abriu espaço para um desdobramento futuro, que dependeria da atitude de Israel. A nação seria capaz de preservar o que havia sido conquistado. Aqui a pergunta de número 2. Leia Josué 23, verso do 1 ao 5. Quais são as principais ideias da introdução de Josué? O discurso de Josué passou do orador idoso, enfatizando 2 vezes para o público que agora teria de levar adiante a missão confiada a eles por Deus. O líder de Israel descreveu como a conquista da terra foi possível. O Senhor havia lutado por eles, ainda que por causa da infidelidade e descrença, os israelitas tivessem que se envolver em guerras após o êxodo. Não foi por meio de seu poder militar que eles conseguiram possuir a terra, mas pela intervenção de Deus. O Senhor deu a Israel descanso de seus inimigos, mas ainda estavam algumas nações que precisavam ser eliminadas. A vitória não era uma realidade consumada, imutável para Israel, mas uma possibilidade sempre presente pela confiança constante e fiel na ajuda disponível de Deus.
Pergunta de número 3. Quais são as semelhanças entre a forma como os israelitas conquistaram Canaã sob a liderança de Josué e a forma como os cristãos de hoje podem viver uma vida espiritual vitoriosa? Que está lá em Josué 23, verso 10, Colossenses capítulo 2, verso 15, 2 Coríntios capítulo 10, verso do 3 ao 5 e Efésios capítulo 6, verso do 11 a 18. As vitórias israelitas não podiam ser atribuídas à sua força e estratégia. Da mesma forma, a vitória espiritual sobre o pecado e a tentação foi garantida por meio do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas o povo de Deus hoje precisa contar constantemente com os suprimentos espirituais concedidos pelo Espírito Santo para viver uma vida triunfante. Pergunta que está aqui no rodapé. Com tantas promessas maravilhosas diante de nós, por que ainda achamos tão fácil pecar? Porque o pecado, ele é o quê? O pecado é gostoso. O pecado é fácil a gente pecar. É fácil a gente fazer uma coisa errada. Mesmo com tanta dessas promessas de Deus. Cristo, ele foi o sacrifício perfeito na cruz. Cristo, ele morreu por nós. Cristo derramou seu sangue por nós. Nós temos que pensar nisso. O que Cristo fez por você? Pense. Derramou seu sangue preciosíssimo. O sangue de Cristo é que purifica os nossos pecados. Nós temos que sair fora do pecado. Porque o pecado, ele nos separa de Deus. Quanto mais você vive no pecado, você vai se separando de Deus. Porque em Isaías 59, diz que o pecado causa separação entre você e Deus. Mas se você pensar o que Cristo fez por você, você não vai viver no pecado. Porque a Bíblia diz que quem permanece em Cristo não vai viver no pecado, vai viver para Cristo. É assim que nós devemos ser, viver para Cristo, permanecer em Cristo. Se a gente permanece em Cristo, a gente não vai viver pecando. Lição de terça-feira, limites claros. Usando as mesmas palavras que Deus lhe dirigiu no início do livro, em Josué capítulo 1, versos 7 e 8, Josué declarou que a tarefa que Israel tinha pela frente não era primordialmente de natureza militar, mas espiritual. Tinha a ver com a obediência à vontade revelada de Deus na Torá. Pergunta de número 4. Por que você acha que Josué assumiu uma posição tão firme enquanto ao relacionamento de Israel com as nações vizinhas, que está lá em Josué capítulo 23, verso do 6 ao 8 e do versículo 12 e 13. O perigo que Israel enfrentava não era a ameaça de hostilidade das demais nações, mas o risco da amizade delas. Suas armas podiam não apresentar nenhuma ameaça para Israel. No entanto, sua ideologia e seus valores podiam ser mais prejudiciais do que qualquer força militar. Josué chamou a atenção dos líderes para o fato crucial de que o conflito em que tinham se envolvido era em primeiro lugar espiritual. Portanto, Israel precisava manter sua identidade especial. A proibição de invocar o nome de algum deus pagão, jurar por ele e servi-lo ou curvar-se a ele tinha a ver com idolatria. No Antigo Oriente Próximo, o nome de uma divindade representava a sua presença e poder. Invocar ou mencionar os nomes de deuses estrangeiros em saudações ou transações comerciais era reconhecer sua autoridade e ajudava a levar os israelitas a buscar seu poder em momentos de necessidade, que está lá em Josué capítulo 2, verso do 1 ao 3 e versículo 11 a 13. O perigo do casamento com os cananeus
restantes estavam em perder a pureza espiritual de Israel. A intenção da advertência de Josué não era promover uma suposta pureza racial ou étnica, mas evitar a idolatria que podia levar ao colapso espiritual de Israel. O caso de Salomão é um exemplo bastante claro das tristes consequências espirituais do casamento entre pessoas de religiões diferentes, que está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 1 e capítulo 11, verso do 1 a 8. No Novo Testamento, os cristãos são advertidos contra a busca de relacionamentos conjugais com descrentes. Está em 2 Coríntios 6, verso 14. Embora no caso de casamentos que já tivessem ocorrido, Paulo não aconselhou o crente a se divorciar do cônjuge incrédulo, mas chamou a ter uma vida cristã exemplar, na esperança de ganhar o cônjuge para o Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se você é um homem de Deus, você tem que mostrar para a sua esposa que você é um homem de Deus, dando exemplo para ela. Assim, ela vendo o seu exemplo, sua vida cristã com Deus, ela vai querer também buscar ao Senhor. Você tem que ser o exemplo. Isso vale tanto para o homem e tanto para a mulher. Pergunta aqui que está no rodapé. A advertência de Josué contra as associações prejudiciais leva inevitavelmente à questão do relacionamento do cristão com a cultura em que vive. Como podemos encontrar um relacionamento equilibrado com a sociedade que nos cerca? É você sendo o exemplo, mostrando que você serve um Deus e através disso elas vão ver que você é um homem de Deus. Nós temos que ser como Jesus foi aqui na terra. Seguir o exemplo de Jesus. Parte de quarta-feira. A ira do Senhor. Pergunta de número 5. Como entender o tema da ira e da justiça retributiva de Deus, apresentado em Josué e em outras partes das Escrituras, que está lá em Josué 23, verso 15 e verso 16, em Números 11, verso 33, 2 Crônicas 3, 36, verso 16 e Apocalipse 14, verso 10 e verso 19 e capítulo 15, verso 1. Israel já havia experimentado a ira do Senhor durante as peregrinações pelo deserto, que está lá em Números 11, versículo 33 e número 12, verso 9, bem como na terra prometida em Josué 7, verso 1. Portanto, estava plenamente consciente das consequências de provocar a ira de Yahvé, ao quebrar abertamente a aliança. Esses versos representam o clímax do discurso incisivo de Josué. É chocante ouvir que o Senhor destruiria Israel, já que o mesmo termo foi usado anteriormente para se referir à aniquilação dos cananeus. Tão certo quanto as promessas do Senhor foram fielmente cumpridas em relação à bênção de Israel, as maldições da aliança também se tornariam verdadeiras se os israelitas rejeitassem essa aliança, que está lá em Levítico 26 e Deuteronômio 28. À luz da desapropriação e destruição dos cananeus, esses versos demonstram mais uma vez que Yahvé, em última instância, o juiz de toda a terra, ele declara guerra contra o pecado, independentemente de onde ele se encontra. Israel não foi santificado e não adquiriu méritos especiais por meio da participação na Guerra Santa, assim como as nações pagãs não foram quando mais tarde se tornaram o meio de juízo de Yahvé contra a nação escolhida. Estava dentro do poder de escolha de Israel, fazer das gloriosas certezas do passado a base para enfrentar o futuro. À primeira vista, o ensino bíblico sobre a ira de Deus parece ser contrário à afirmação de que ele é amor.
Está lá em João 3, verso 16, e 1 João 4, 8. No entanto, é exatamente à luz da ira divina que a doutrina bíblica do amor de Deus se torna ainda mais relevante. Primeiro, a Bíblia apresenta Deus como amoroso, paciente e pronto a perdoar, que está lá em Êxodo 34, verso 6 e Miqueias 7, 18. No entanto, no contexto de um mundo afetado pelo pecado, a ira do Senhor é a atitude de sua santidade e justiça. Quando confrontada com o pecado e o mal, sua ira nunca é uma atitude simplesmente emocional, vingativa, imprevisível. O Novo Testamento ensina que Cristo se tornou pecado por nós, que está lá em 2 Coríntios 5, verso 21. E por meio de sua morte, fomos reconciliados com Deus, Romanos 5, 10. Quem crer nele não terá de enfrentar a ira de Deus, que está lá em João 3, verso 36, Efésios 2, verso 3 e 1 Tessalonicenses 1, verso 10. O conceito da ira divina apresenta o Senhor como justo juiz do universo e aquele que promove a justiça. Em Salmos 7, verso 11, Salmos 50, verso 6 e 2 Timóteo 4, 8. Quem permanecer em Cristo não vai ter a ira de Deus. Quem permanecer em Cristo não vai ter a ira de Deus. Porque Cristo, ele morreu por nós. Nós fomos reconciliados com Cristo. Como eu li aqui, quem crer nele não terá de enfrentar a ira de Deus. E você crê em Cristo? Porque em Romanos fala assim: nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você permanecer em Cristo, você não está condenado. Mas temos que permanecer em Cristo, crer nele e aceitar Jesus como seu Salvador. É hoje que você tem que tomar essa decisão de aceitar a Jesus como seu Salvador. Quinta-feira, apegue-se a Deus. Você está se apegando com Deus? Você está lendo a sua palavra? Você está sendo leal a Deus? Por isso que eu digo, apegue-se a Deus. Faça a sua vontade. A única maneira pela qual Israel poderia evitar a tentação da idolatria é a ira de Deus. Não era se lembrando constantemente das proibições da aliança, mas promovendo uma fidelidade consciente e consistente ao Senhor. O mesmo verbo apegar-se, aderir ao Senhor, está lá em Deuteronômio 4, verso 4. Também é usado para descrever a aliança matrimonial, que está lá em Gênesis 2, verso 24, ou a lealdade de Ruth a Noemi, que está lá em Ruth 1, verso 14. É importante observar que, de acordo com a avaliação de Josué, essa fidelidade havia caracterizado Israel como a nação até o dia de hoje. Infelizmente, a mesma afirmação não seria verdadeira em períodos posteriores da história de Israel, como o livro de Juízes, infelizmente demonstra que está lá em Juízes 2, versos 2 e 7, versículo 11 também, e o capítulo 3, verso 7, e o verso 12, e o capítulo 4, verso 1. Pergunta de número 6. Josué apelou a Israel para que amasse o Senhor, o seu Deus, que está lá em Josué 23, verso 11. Compare com Deuteronômio, verso 6, capítulo 6 e verso 5. O amor não pode ser forçado. Caso contrário, ele deixará de ser o que é essencialmente. No entanto, em que sentido o amor pode ser ordenado? Para que Israel desfrutasse continuamente das bênçãos da aliança, teria que permanecer fiel a Deus. O hebraico é extremamente enfático, tinha muito cuidado para o bem de sua própria alma.
A palavra Abá, amor, pode se referir a várias afeições humanas, incluindo apego amigável, intimidade sexual, ternura maternal, amor romântico e lealdade a Deus. Se entendermos o amor a Deus como compromisso e a devoção consciente a Ele, esse amor pode ser ordenado sem que isso seja contrário à sua essência, que está lá em João 13, verso 34. Deus sempre pretendeu que a obediência aos seus mandamentos surgisse de um relacionamento pessoal com Ele, que se baseia no que Ele fez por nós, em sua grande misericórdia, amor. Eu os trouxe para perto de mim, que está lá em Êxodo 19, verso 4, e Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e Mateus 22, verso 37. O mandamento de amar a Deus também revela que esse amor deve ser recíproco, mesmo que os dois lados não estejam no mesmo nível. Deus deseja entrar em um relacionamento profundo e pessoal com cada pessoa que retribui seu amor. Assim, seu amor por todos é fundamento para que expressemos nosso amor voluntário e recíproco. Pergunta aqui que está no rodapé. Jesus deu um novo mandamento a seus discípulos. Em que sentido esse mandamento era novo? Ao mesmo tempo antigo. Jesus disse assim, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Foi esses mandamentos que Jesus nos deu. Então nós temos que amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, meus queridos, essa foi a lição de número 12. Deus é fiel. Na Lições de Fé no livro de Josué. Então, que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês e até meu próximo vídeo. Tchau!